aí o último que tem, no caso, aí é o Odin, né? Que é o Barnabas, que a gente falou aí, que já teve até um. Já foi até pra cama com a Benedicta, né? Que a gente tem a É, cena lá dele. Entre foi pra aspas, cama né? entre aspas, Benedito. Nos sonhos dele, né? O Xvideos do Exatamente. Final Fantasy. Lá não tem celular, né? Não existe Xvideos, os caras, tipo, usam poderes mágicos e criam ilusões quase que perfeitas, né? Tipo, então é isso. Tem. E ele é um personagem absurdamente forte, né? Eu lembro que a história dele, assim, pelo que eu vi nas subquests, né? Contando a história do Odin, ele subiu ao trono por causa da força dele, né? Porque ele é um espadachim exímio, né? Ele. Cara, é Odin, né? Odin é o deus da espadachim, né? Eu diria. Ele tem uma lança Katana, também, né? safado. Cataneiro safrado. Mas cara, é um personagem que ele sim, é um personagem que ele tem uma presença, né? Ele tem aquela presença de folgado também, de um cara da alta realeza e tal, tá ligado? Né? E é um cara que ele se entregou, né, pro último, né? Se entregou totalmente ali, né? Ele meio que traiu o povo dele, eu diria, né? Porque ele acabou com todo mundo, ele transformou todo mundo em escravo lá, né? Que é tipo assim, esse éter que tem no mundo, se pessoas que têm Akon inalar esse éter, ou ficar num lugar que tem éter, não tem problema nenhum. Não dá problema nenhum. Se uma pessoa normal ficar, ela fica meio que zumbificada. Eles são um Ela, acástico. São os. exatamente, São, Akashico, que eles é chamam. os zumbis. É os zumbis, não, vamos dizer os infectados por magia de Final Fantasy XVI. Os, Exato. os humanos Aí ele vira comuns eles têm baixíssima resistência ao éter. Aí eles viram acásticos, que são criaturas descontroladas. Os que são portadores, eles conseguem ficar por um tempo, mas também se transformam em acásticos. E só quem consegue entrar de verdade são os que são os dominantes, que são um Akon de verdade. Eles conseguem entrar dentro e ficar de boas. exatamente. No caso nesse caso aí, o Barnabas mesmo transformou toda a civilização, toda a população, né, da cidade dele, tudo em Porque o Akashico. Barnabas, ele tá acumulado com o Ultima. O Barnabas, ele segue tudo que o Ultima fala pra ele. Ele tá trabalhando pra ele. E pra ele, tanto faz se a humanidade virar toda em Akashico. Porque ele acredita que eles vão ser levados para um paraíso dos É, deuses depois. Entendeu? E esse é o destino final daquilo ali. O Ultima vai sugar todos os poderes ali e vai ascender ao paraíso, entendeu? E o Barnabas acredita que ele vai junto. Só que não. é, é verdade. Ele realmente O Ultima não ele. tinha interesse de levar eles, né? Não, o Ultima tem interesse na sobrevivência da Não, própria espécie. O que é a humanidade é somente um invólucro para gerar, para curar a espécie dele, entendeu? É basicamente exatamente. isso. O su... Não só, Fala. não só a humanidade, mas o Clive em si, né? O Clive, no jogo todo, o Ultima fala que não só o Ultima, mas o próprio Barnabas também chama ele de um nome diferenciado lá, porque fala que ele é tipo como se fosse o escolhido. É, Porque o Clive, ele é diferenciado, ele não é fugiu o nome um dele. que nem os outros Akons, né? Ele é o Akon do fogo, mas ele Acho que é consegue. Mythos, né? Mitos, Mythos. mitos, Mythos, mitos. isso. Chama ele de Mythos. Porque ele não é um Akon normal, ele não é só o Ifrit. Que nem a gente falou, ele tem o poder de sugar também o poder dos outros. Então ele consegue. A concentração de poder dele é É muito porque o maior, né, do que Ifrit, os ele é outros. o rei, né? Ele é o Summon Rei. E aí ele é o principal Summon. Dentro dessa realidade, né? No Final Fantasy XV também. O Ifrit também tem uma posição meio de rei, mas. Whatever. É... No Final Fantasy XVI, ele é o principal Summon. Ele é o que governa todos os outros Summons. Então, ele ter nascido, ter nascido como Ifrit, ele consegue dominar todos os dominantes. Que é o poder do Ultima. O Ultima ele consegue dominar todos os dominantes. Né? Na batalha final tem até aquela parte lá que ele consegue sugar o poder que resta ali de todos os dominantes. Ele que criou, né? Pelo que ele diz, ele que criou a humanidade Ele em si, criou né? a humanidade, né? A falha dele foi que ele criou a humanidade e a humanidade tinha desejos e antes ele supria a humanidade com seus desejos. Quando ele É, foi adormecer, né? Quando o erro dele foi adormecer e a humanidade com seus desejos não tinha mais um Deus. virou Não, ambição, não tinha mais um né? Deus para poder fazer as vontades deles.
Então elas começaram a criar mecanismos e a ambição deles começaram a crescer e isso gerou um mundo corrupto, como era aquele mundo, entendeu? É, Mais ou menos assim. é um mundo, Onde, um mundo cheio de cheio de falhas mesmo. falhas, com pessoas mais fortes que outras, com poderes que são mais fortes que outros e tudo mais, e elas dominam, né? E isso trouxe a ambição deles quererem cada vez mais. E quando ele vai dar um embate com o Clive, é assim, não, você é uma ferramenta pra mim. Aí o Clive, não sou ferramenta nenhuma, eu sou eu e eu mando, entendeu? Aí fala assim, não, peraí. E aí que foi o que o Clive fala. Nós somos iguais. Vocês têm as suas ambições, eu também tenho as minhas. Eu quero continuar vivo, eu quero que a humanidade continue viva. Entendeu? Bem legal isso. É bem bacana mesmo. O Clive ele quer salvar a humanidade, né? Quer deixar cada um ter a sua vontade e ele junta a vontade dele com a vontade dos Sidolfos, né? Que é aquela coisa, né? A pessoa pode escolher como viver e como morrer. Ela pode escolher o que ela fazer da vida dela, né? Não é só como morrer ou só como viver. Ela pode escolher os dois. Ela pode fazer o que ela quiser, né? E ele defende essa causa mesmo, né? Que nem você falou. Né? E o último não, o último ele só quer sobreviver, né? Ele quer continuar sobrevivendo ali como rei, né? E a ideia dele era realmente acabar com todo mundo e ficar só ele, né? Mas cheio de saúde lá, né? Sim. Isso que ele Ele criou. queria criar o paraíso, ele criou o Origin, né? Queria criar o mundo deles, sugar todo o éter daquele reino. Se uma coisa não ficou muito clara, né? Quando ele fala que ele veio para este reino, ele veio o quê? Para essas ilhas? Para esse pedaço do mundo? Ele veio para esse planeta? Ele veio para essa realidade, para esse universo? Isso não fica muito claro da onde o Última veio, né? Mas é isso. Aquele reino ali era cheio de éter que ele podia sugar e reconstruir todo o poder dele ou a É, civilização e, dele. Não entendi que também isso é, também e não aí, foi claro. Você queria reconstruir uma civilização de deuses. é, mas uma coisa que fica claro no final é que ele também queria que os cristais fossem destruídos, né? Que era justamente para É, ele. na verdade, fazia parte do plano dele isso aí, né? Exatamente. Porque ele É uma... precisava que o éter ficasse espalhado para ele poder sugar o éter. Entendeu? Precisava do Exatamente. éter espalhado. Exatamente. Uma coisa que acontece no final, né? Quando o Clive vai lá e. Aí o Clive suga o último, né? Que é a última. Ele suga o poder da última. Aliás, essa batalha é sensacional também. Mas não é melhor que a do Bahamut. Muito boa. Concordo. Achei legal toda aquela parte de embate dos poderes. É, O poder, aí o Clive vai lá, usa o mesmo poder contra o Última. E o do Clive é mais forte. Achei bem legal isso. Mas termina com o Clive absorvendo o Última. E naquele momento ele é o Deus Supremo. E ele pode fazer qualquer coisa. Ele vai lá, o que ele faz? A primeira coisa que ele vai fazer, ele dá um resto do irmão. E o maldito do Clive não vai dar um resto no Dion. O Dion tá lá morto esperando o resto. é, Mas não. Antes disso, não é exatamente um ele dá um resto, né? resto. Ele fecha o ferimento, mas o Joshua em nenhum momento demonstra ter vida ali. Ele tá desacordado naquele momento, mas ele curou o Joshua. Ó, pelo clima do momento, pelo choro do Clive, cara, o Joshua tinha Tinha morrido. morrido. Isso Ele ficou tinha bem claro. morrido. E ele vai lá e dá um resto. Mas não é resto porque ele não voltou à vida, mano. Ele Tipo, tá você não caído. vê ele voltando à Cara, vida. Ele fechou o o Clive vai ferimento. lá. O Clive vai lá, ele depois que derrota o último e tudo mais, ele vai lá, tem todas aquelas lembranças, tem o bebê Joshua que parece um alien, parece o alien oitavo passageiro. Pelo amor de Deus, faz dois bebês no jogo, nessas cenas finais. O bebê do filho do Gavi, lá, o filho adotivo do Gavi. O filho adotivo, né? Que E o foi a bebê, mulher que o bebê achou Joshua, que grávida. pelo amor de Deus, é o mesmo design, é o mesmo boneco. Não, é o mesmo design do Joshua. Muito porco isso é o mesmo boneco. Mas, Bebê é tudo igual. não, Não é tudo igual. Não é, mas tudo bem. Colocaram o mesmo design, um bicho feio. E aí tem todas aquelas cenas, etc. E ele vai lá e dá um resto. Pronto, tá feito o meu trabalho aqui. Agora, pô, cara, tem gente que acredita mesmo que ele ressuscitou, sabe? Porque no final tem um livro, pô, do No Joshua. final tem um livro escrito pelo Joshua Horsfield. Não, mas aí que tá. Não. O que acontece também tem outra teoria também. Tem a não teoria só de essa. que quem escreveu os livros Tem um foram personagem. a Ordem da Fênix lá do Deixa eu Dumbledore lá. deixa eu- Esqueci o nome da Ordem da Fênix. Como é que fala? Os Guardiões Você quer da. falar toda a teoria? Eu não posso falar Os a minha, não? Guardiões da Fênix, né? Os Guardiões da Fênix. Pode falar, pode falar.
Tem uma que o Harpócrates falou pro Clive. O Harpócrates falou pro Clive que ele deveria escrever um livro. Tem uma subquest, uma quest secundária que ele fala isso. Né? E no final a gente vê um livro escrito com o nome do Joshua. Sim. A outra teoria é que da mesma forma que o Clive pegou o nome do Cid, ele pode muito bem ter pegado o nome do Joshua também. E continuado. Então, no caso, o Clive não morreu nessa teoria. Nessa teoria não. Mas assim, o Clive a gente sabe que ele tá vivo até o final. A única coisa que a gente sabe é que no final, quando ele aponta para o céu lá, que ele fala, espero que você esteja vendo isso, Gil, a mão dele se vira pedra. Porque ele tenta soltar a magia. Ele virou a representação de Deus e ele simplesmente, para ele acabar, é meio que Final Fantasy X isso, para ele acabar com a magia existente naquele mundo, ele precisava acabar com a existência dele mesmo. E ele representava a estrela, né? É o rei da estrela, Final Fantasy XV, né? Nessa pegada. Quando a estrela apaga, o Clive morre, né? A magia do mundo se vai com ele. Simbologia é essa. Entendeu? Simbologia é essa. Tanto que o Torgal começa a chorar, a Gil também. A gente sente que realmente ele morreu. O Clive nunca escreveria um livro porque a mão dele ficou de pedra. Pronto. Acabou. Ele tem duas mãos, ele não tem uma só. Acabou. A mão que ele utilizou para dar o resto no Joshua, né? Que vira pedra. É a mesma mão que ele utilizou para acabar com a fonte da origem, a fonte de energia da origem. O cristal que estava lá na origem. E ele acaba com toda a magia do lugar. Antes disso, ele podia ter dado o resto no Dion também.